Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando contra a Covid-19. Hoje nós iniciaremos a nossa primeira aula virtual de Química 1. Diante da situação que estamos vivendo esse ano, foi preciso entrarmos em isolamento, né? Passamos 15 dias isolados e depois tivemos um mês de férias e ainda permanecemos em isolamento. Devido a toda essa situação, preparei alguns tópicos de revisão. Vocês acompanhem pelo livro, certo? Porque todos os conceitos estão no livro. E sempre vou estar dizendo na página para vocês acompanharem. Anotem no caderno de vocês, façam as observações em caso de dúvidas, para que quando nós formos para o chat, vocês possam citar as dúvidas de vocês e que a gente possa entrar em discussão pelas dúvidas de vocês e pelo vídeo, pela aula que vocês vão assistir. Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, no início do ano a gente viu estilo mapa mental também, né, que eu fiz para vocês, a questão das substâncias e das misturas. Mas na página 17 do livro de vocês, tem lá falando sobre a composição da matéria, que vai ser um conteúdo de extrema importância para entendermos como funciona a separação de misturas, certo? Então, vocês abram o livro de vocês na página 17 para acompanhar esses tópicozinhos que eu tracei para vocês. A composição da matéria, né, ela pode apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, né, porque é a junção de substâncias ou de misturas de alguns elementos que compõem uma determinada matéria, que essa matéria vai ocupar qualquer lugar no nosso espaço ou no universo. Vamos iniciar pela parte de substâncias. Substâncias é uma espécie de matéria, né, formada por elementos químicos, e a junção desses elementos químicos pode formar uma mistura que pode formar uma determinada matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa, certo? E são divididas em substâncias compostas e simples. As substâncias compostas é a junção de elementos diferentes. Um exemplo da água. Uma molécula de água, né, é composta por quem? Por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Dá para perceber aqui nessas imagenzinhas, né, que todos os elementos, né, o ácido clorídrico, o cloreto de sódio, o gás carbônico, não é formado apenas por um tipo de elemento, e sim por dois elementos, certo? Já nas substâncias simples, acontece o quê? É o mesmo elemento para que possa formar uma determinada substância. O gás oxigênio, ele precisa de duas moléculas de oxigênio. O gás ozônio precisa de 3 moléculas de oxigênio. O gás nitrogênio, de 2 moléculas de nitrogênio. O gás hidrogênio, de 2 moléculas de hidrogênio. Nessa imagem, vocês podem perceber que não teve a junção de outros elementos além deles mesmos, né? Porque aqui no gás hidrogênio, se eu colocasse uma outra molécula como a do oxigênio, e não iria ser mais um gás hidrogênio. Iria ser o quê? Uma molécula de água, certo? Que faz parte de quem? Das substâncias compostas. Depois de ter conhecido as substâncias e ter visto as suas subdivisões em compostas e simples, a partir delas podemos fazer determinadas misturas. Vamos conhecer agora a parte de misturas. As misturas, né, são a união de uma determinada coisa. Nos nossos conteúdos, em termos de mistura, a gente também vai precisar entender sobre a questão de densidade, né, para podermos separar conforme suas densidades, sobre um momento em que as substâncias vão estar em pontos de fusão ou de ebulição. No caso das misturas, elas podem se dividir em homogêneas e heterogêneas. Vamos iniciar pelas homogêneas, né? As homogêneas são misturas que não é possível distinguir suas fases. A partir do momento que misturo vários elementos e não consigo visualizar que aquele recipiente vai ter várias substâncias, é caracterizada como mistura homogênea, certo? Coloquei um exemplo do cotidiano de vocês, certo? Que seria a água, que é formada pela molécula H2O, e o cloreto de sódio, que é formada pelo sódio junto com cloro, que é o sal de cozinha do nosso cotidiano. Ao adicionar uma pequena porção de sal dentro de uma pequena quantidade de água, ele vai dissolver. A partir do momento que dissolve, né, não vai ser possível visualizar que teria uma determinada substância dentro da água, que seria o sal, uma substância diferente, né?
Então, isso é caracterizado como mistura homogênea. Não é possível distinguir as fases que está nesse recipiente. Mas na mistura heterogênea, ela é possível visualizar essas fases. 2, 3, 4. Um exemplo foi o experimento de vocês, né? Devido à densidade, vocês conseguiram deixar os suquinhos de vocês em várias fases, que vocês ordenaram lá nas cores e ficou uma acima da outra devido à densidade, que é caracterizado como uma mistura heterogênea, né? E um exemplo do cotidiano de vocês, que vocês podem usar e fazer em casa, o óleo, a água e a areia, certo? Coloquei um exemplo de 3 fases para que vocês pudessem visualizar que pode aparecer mais de 2 fases. A densidade também influencia, certo? Nessa questão da mistura heterogênea. Claro que se você colocar isso aqui no recipiente, vocês podem misturar, vocês vão ver que as partículas não vão conseguir se unir umas às outras, diferente da água e do sal. E quando você deixar em repouso, né, um determinado tempo, a areia vai voltar para esse estado que está aqui na setinha, e a água também e o óleo para o seu estado inicial, porque eles não se misturam. Isso é caracterizado como uma mistura heterogênea. Bom, agora vamos entender de forma gráfica como é que funciona a questão das substâncias e das misturas. Primeiro vamos iniciar com as substâncias. Aqui esse gráfico ele vai mostrar para vocês que as substâncias ela podem aparecer em 3 estados físicos, né? A gente pincela esse esqueminha dos estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E que a temperatura ela pode influenciar para a mudança desses estados. O ponto aqui está mostrando que em um determinado momento, né, que vai iniciar o procedimento de fusão, por culpa do aumento da temperatura, o meu material lá que está em estado sólido vai se tornar líquido. Um determinado tempo, aqui já é o fim da fusão, porque o meu material sólido já é líquido, né? Se tornou líquido. E vamos passar do líquido para o vapor. Aí, devido ao aumento da temperatura, né? Que vocês estão vendo aqui no gráfico, isso aqui representa a temperatura. Vocês estão vendo que ele está só subindo, né? Conforme o aumento da temperatura, esse ponto aqui vai entrar em ebulição. E devido ao momento que ele entra em ebulição, ele vai passar do líquido para o vapor, que é o estado gasoso. E aqui vai entrar no fim da ebulição, né? Porque não tenho mais líquido para ferver. Meu líquido aqui, nesse momento, né? Quando se passa a ser vapor, ele já está no estado gasoso. Está seu estado inicial, ele vai ter que diminuir a sua temperatura para voltar a ser líquido, para voltar a ser sólido, certo? Então, a substância ela pode apresentar diferentes temperaturas e mudar o seu estado de matéria, diferente das misturas, certo? Que há uma variação, vocês estão vendo aqui esse ΔT? ΔT significa a variação da temperatura. Então, eu vou ter uma variação de temperatura dentro desses pontos, que vai ser no ponto onde o sólido já está se tornando líquido, e uma finalização, um fim da fusão aqui, ó, onde vou ter um fim da variação dessa temperatura. Ou seja, nesse trechozinho aqui vermelho, a minha temperatura de fusão foi variável. Do mesmo modo, ocorre no processo aqui de ebulição, entre o processo do líquido para o gás. Vou ter também um início, tá aqui, ó, ponto de ebulição, um fim do ponto de ebulição, de temperatura, certo? Que é o mesmo fato que ocorre no ponto de fusão, a temperatura variável para o ponto de fusão e a temperatura variável para o ponto de ebulição. Devido a essa variação de temperatura em diferentes misturas, né, elas podem ser divididas em misturas eutéticas e azeotrópicas. Nós vamos conhecer como é que funciona graficamente. O gráfico mostra separadamente aquilo que eu mostrei no gráfico anterior de mistura, certo? Temos as misturas azeotrópicas, que é justamente o quê? Quando a pressão de fusão
é variável e a pressão de ebulição é constante, certo? Vai trabalhar apenas a questão do estado sólido para o líquido. Não chega a ter um determinado aumento de temperatura para chegar no estado gasoso, certo? Já nas misturas eutéticas, é justamente o quê? Quando eu pego um determinado líquido e ela vai ter uma temperatura de ebulição variável, devido à pressão de ebulição. Já a pressão de fusão e a temperatura de fusão, ela vai permanecer constante, porque ela não vai estar no estado sólido para o líquido. Ela vai estar no estado líquido para o gasoso, certo? Esses são os dois tipos de mistura, representando aí como é que vai funcionar a variação dessas temperaturas no processo de ebulição e no processo de fusão. Vamos mostrar como é que ficam essas partículas de oxigênio e hidrogênio, que formam uma molécula de água, em diferentes estados, que é o sólido, o gelo, né? O líquido, a água líquida em si, e o gasoso, que é o vapor de água, certo? Na página 19 tem essa imagem lá. Mas é possível visualizar que as moléculas de água aqui no gelo, elas são um pouco bem resistentes, né? Porque o gelo tem uma determinada matéria mais física, em qual eu posso pegar, tocar, né? E quando ele tem um determinado aumento de temperatura, essas moléculas que estão bem unidas, vai aparecer um pouco mais distantes, porque elas já tendem o quê? Um aumento de pressão, de temperatura dentro dessas moléculas, então elas vão se distanciar e tornar o gelo, né, a água no estado sólido para a água no estado líquido. Em determinado tempo, um aumento de pressão e de temperatura de ebulição, vai ocorrer o quê? As moléculas de água vão virar vapor. E esse vapor vai fazer o quê? Essas moléculas estarão distantes, né? Tornando o quê? Vapor de água. Mas eu acredito que você já deve ter observado isso no cotidiano de vocês, quando a mãe de vocês estão cozinhando, né? Devido ao aquecimento, né? O vapor vai indo embora na cozinha, sobe aquele vapor. É justamente devido à temperatura que a água que estava naquela panela, né, vai evaporando. Por culpa de quem? Por culpa do aumento da temperatura no estado de ebulição. Na página 19 de vocês tem organize as ideias de vocês. Façam essa organização de ideias para que a gente possa discutir no chat.